Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa Necessária. Eu sou Silmara Almeida, especialista em traumas emocionais, e hoje no quadro Elas na Vida Real, nós vamos estar aqui falando com duas mulheres incríveis, a Mayara, que é Lashing Designer, e a Desirê, especialista em sobrancelhas. Duas mulheres que trabalham na área da beleza, mas decidiram unir forças num propósito maior, um propósito de impactar e transformar a vida de outras mulheres através do seu trabalho. E hoje nós não vamos falar somente sobre beleza, nós vamos falar sobre os bastidores, as emoções, as pressões, os propósitos e as inseguranças. Sobre a mulher atrás da profissional que performa nas redes sociais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E eu já quero começar perguntando como vai você, Desirê? Bem, né? Agradecida por estar aqui, que o trabalho que a gente vem fazendo nos trouxe aqui, né, pelo seu convite. E eu sei que isso vai impactar a vida de outras mulheres de alguma forma, que seja um pouquinho ali, já vai fazer a diferença para nós, já é muito gratificante. É uma honra, né? Uhum. Estar aqui. E você, Mayara, como vai você? Tô bem, graças a Deus. Agradecer você, né, por ter feito esse convite para nós, igual a Desirê falou, né? Que espero, né, que a nossa história, porque a nossa história é diferente uma da outra, né, como nossa trajetória, mas estamos aqui para incentivar, né, as mulheres a entrar, né, nesse grupo, nessa área que é muito gratificante, né? Que legal. É sobre beleza, né? O trabalho de vocês é sobre autoestima, né? Isso. Impacta diretamente a vida das mulheres, né? E eu quero voltar um pouquinho. Eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês. Então, eu quero que pode ser qualquer uma das duas, né? Aquela que se sentir mais à vontade de falar um pouquinho como foi a sua trajetória, resumida, e como foi o início, como vocês começaram a empreender na área da beleza. Olha, eu vou começar. Eu comecei a partir de um momento bem importante na minha vida, né? Depois que virei mãe. Então, eu fui CLT por muito tempo. Desde meus 15 anos comecei a trabalhar. Morava sozinha, tinha que, né, sustentar a minha casa, enfim. E logo nova eu queria mudar, eu queria fazer algo diferente, porém eu via que não tinha muita oportunidade aqui, fui embora para outra cidade, né, Balneário Camboriú. Fiquei 3 anos lá e lá eu fui incentivada pela minha patroa e pelas minhas amigas de fazer um curso de design de sobrancelha. E foi a virada de chave que eu nem imaginava, né? Mas eu achava uma coisa muito distante. Eu falava assim, nossa, isso daqui não é para mim, né? Porque como elas sabiam que eu gostava de sobrancelha, eu fiz por fazer o curso. Quando começou a pandemia, eu voltei para Arapongas, né? Por um tempo, temporariamente seria. Porém, nesse período eu engravidei, né? Foi uma surpresa, enfim. E ali eu me vi tendo que me inovar, né? Fazer algo diferente, fora da caixa, porque eu precisava cuidar do meu filho e trabalhar. E aquele momento ali foi a virada de chave. Eu lembrei, né, desse curso, falava assim, não tem outra saída, a não ser eu, né, começar algo novo, que era muito desafiador, era tudo muito novo para mim. E naquele momento eu falei, não, eu vou, sem saber como fazer, começando do zero. E foi o primeiro passo, aluguei um espaço, né, com outra pessoa na época. E comecei a me estudar, comecei a me especializar nessa área e hoje eu vivo, né, dessa renda da beleza e consigo, mais importante que isso, cuidar do meu filho, cuidar da casa, ter tempo para ele, ter essa liberdade de tempo, que para mim é o mais importante, foi isso que me fez, né, me incentivou. E na verdade é isso que eu queria mostrar para essas mulheres, para essas mães, que elas também podem fazer isso, porque para quem é mãe, a gente sabe como que é, ainda mais mãe solo, né, que foi o meu caso. Cuidar do filho e conseguir ter essa renda sem ficar presa, né? Sem se sentir culpada, na verdade. Porque é muito desafiadora a maternidade e tudo mais. Então, assim, o meu propósito mesmo é incentivar essas mulheres e se eu conseguir, eu quero também que elas consigam. Legal. Que propósito, um propósito bem forte, né? Sim. Obrigada. E você, Mayara, como começou nesse empreendedorismo, né, da área da beleza? Eu também, como a Desirê, eu era CLT, né? Fiquei por 7 anos trabalhando, né, em um mercado e tudo mais. E nesse período que eu estava trabalhando no mercado, fiz vários cursos, comecei na área da beleza em 2012.
comecei a fazer o curso de cabeleireiro, depilação, tudo que era da área da beleza eu fiz, né? Aí, como veio a pandemia também, eu fiz um curso de fotografia. E depois que daí veio a pandemia, daí não era complicado, né? Muita gente não podia sair de casa, então acabou travando um pouquinho. E daí eu entrei para fazer o curso de extensão de cílios, que é o Lash Designer, né? Fiz online, totalmente online, e a partir dali eu comecei a criar um amor, né? Pelos cílios, pela delicadeza e tudo mais. E daí eu continuei ainda como CLT, e eu continuei trabalhando após o expediente, ia atendendo meus clientes, até no sábado também o dia inteiro. Tinha dia que eu ia até de madrugada quase, né? E foi indo. Daí eu fiquei no salão, daí eu voltei a trabalhar também numa outra empresa de móveis. Aí essa empresa acabou falindo e também não tinha para onde eu ir. Aí eu continuei com a área da extensão de cílios e logo eu entrei no salão de beleza. Aí por lá eu fiquei 4 anos nesse salão e durante esse tempo eu fui criando, né, uma cartela de clientes, tudo mais, e eu consegui hoje abrir meu próprio estúdio. E hoje, graças a Deus, com a renda, né, que eu tenho, consigo viver literalmente da área da beleza, nessa área da extensão de cílios. E aonde que foi uma virada de chave para mim poder virar educadora. Entendi. Então, hoje nós estamos diante de duas mulheres bem-sucedidas na área da beleza e Sim. com a profissão consolidada. Uhum. Que legal. Parabéns, meninas, pela trajetória de vocês. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre essa trajetória. E eu quero saber, porque vocês me falaram assim, a trajetória profissional, né? Da Aham. Maiara, da Desirê. Mas na vida real, no dia a dia, nos bastidores, quem é a Maiara? Olha, a Maiara é uma pessoa, tipo assim, uma guerreira. Eu falo que é guerreira, porque assim, trabalhar com isso não é fácil. Porque internet, quem vê tudo é fácil, mas ninguém vê o que a gente passa ali no dia a dia, né? A Desirê sabe muito bem como que é. E agora que a gente estamos juntos, né? É difícil, entendeu? Todos os dias a gente tem que correr atrás de alguma coisa, a gente tem que correr atrás de alguns. Como que eu posso te dizer? Ser resiliente, Ser né? resiliente, Não desistir, que eu entendeu? acho Não que é o desistir. principal. Porque assim, tem horas que a gente tem vontade, né, Sil, de desistir. Só que daí a gente tem que lembrar do propósito que Deus colocou nas nossas vidas, entendeu? Então, assim, o que a gente, tipo assim, dentro do meu estúdio, no meu dia a dia ali, eu começo orando. Orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele me deu e para Ele não me deixar desistir do propósito que Ele colocou no meu coração. Então, assim, todos os dias eu lembro disso. Porque tem dias que a gente chora, não vou te falar, não vou mentir pra você, a gente chora porque assim, às vezes é um peso que tá ali em nós. E a gente, para lidar com as clientes todos os dias, a gente não pode carregar aquilo para elas. Então, assim, a gente tem que estar com o coração limpo, a gente tem que estar bem estruturada para poder passar isso para elas. Querendo ou Passar uma não, energia boa. e querendo ou não, dentro do seu estúdio, né, do estúdio de ambas, acaba sendo um espaço terapêutico, né? É um Isso, momento. literalmente, porque ali, assim, eu atendo quase 10 clientes por dia. Então, assim, 10 pessoas que passam ali são histórias diferentes, entendeu? Então, assim, a gente tem que escutar, a gente tem que acolher cada cliente que deita ali na nossa maca, né? Então, assim, a gente tem que entender cada história delas. Às vezes a gente tenta dar alguns conselhos, elas escutam, às vezes depois mandam mensagem agradecendo por estar ali naquele momento. Entendeu? Muita gente acha que. Acha não, né? É o lugar delas de relaxar, Se cuidar, né? O se cuidar, o autocuidado. autocuidado E não ali, é só entendeu? estético, né? Mas assim, Não, de carinho mesmo por ela mesma, que às vezes não tem esse tempo, né? Em casa, só cuidando, e ali é o momento delas exatamente. se cuidarem. Exatamente isso. E aonde que é um lugar que elas literalmente esquecem, se desligam. Tem clientes que falam, nossa, eu cheguei no meu momento, agora eu vou deixar meu celular de lado, vou relaxar, e muitas das vezes elas dormem mesmo, realmente. O horário inteiro do procedimento elas dormem. Basicamente, então, a Maiara na vida real, ela é uma guerreira. Uma guerreira. Tem dias que não é fácil. Mas Deus tem dado graça em cada dia, né, Sim, Maiara? sim. Eu acredito que para cada dia Deus ele tem
tem deixado ali um pouquinho ali da misericórdia dele para nos ajudar, nos Exatamente. acompanhar com o amor dele mesmo. Exatamente. E a Desirê? Quem é a Desirê na vida real, no dia a dia? Ares, olha, Além de mãe, né? é mãe, né, que é o primeiro pilar ali, né, mulher, mãe, mas decidida a fazer algo diferente, não só na minha vida, na vida do meu filho, mas também expandir isso para a vida de outras mulheres, né? Igual a Mayara falou, não só nos atendimentos, que é muito importante, aquilo ali é o pilar, né? Acho que nós só tá conseguindo ensinar hoje porque nós passamos dessa fase, Sim. que é uma fase desafiadora, de você estar bem, mesmo nos dias que às vezes você tá, né, com seus problemas em casa, você não pode transparecer, passar isso para as clientes, porque aquele é o momento delas. A gente conseguir ter esse discernimento, sabe? De separar as coisas e mesmo assim fazer um bom trabalho, entregar, né, uma palavra de carinho, algo do tipo, e que as clientes saiam satisfeitas dali. Mas também uma mulher que quer que outras mulheres que também desejam entrar para essa área, que também desejam conquistar as suas coisas, independente do nicho, tá? Independente se seja beleza ou qualquer outro nicho, mas que elas consigam enxergar isso, que elas também conseguem, que elas também é capaz. Eu acho que isso é muito forte dentro de mim, sabe? Assim, conseguir de alguma forma transparecer, porque a gente sabe que não é fácil, igual a Mayara falou, é desafiador, mas como tudo na vida, mas também não é fácil a gente viver presa, né? Viver presa financeiramente com o nosso tempo. A gente tem que escolher o nosso difícil. E eu tenho certeza que tudo é difícil no começo, mas depois de um tempo, que se ela persistisse, se as pessoas, né, quem deseja não desistir, assim como nós fizemos, não desistimos todos os dias, né? Não desistimos até aqui. A gente manteve a constância, né? E não podemos desistir daqui para frente também, porque não parou, né? A gente tem que continuar. Então, passar um pouco disso para elas, porque a gente sabe, quando eu comecei lá atrás, que eu fiz o meu curso de sobrancelha, gente, eu aprendi a técnica, não sabia o que vinha pela frente. Ah, vamos fazer sobrancelha. Ah, vamos, não, perfeito. Eu via tudo aquilo, falava, pronto, comprar uma maca, atender a cliente, tudo vai acontecer no estalar de dedos. E não é assim que funciona, né? Na prática, a gente foi aprendendo que as coisas são desafiadoras, que a gente é construída no processo. Né? Não é só fazer a sobrancelha, a gente vai se reconstruindo, a gente vai perdendo medo, quebrando as crenças, né? Do passado que a gente nem via, não conseguia enxergar, mas o trabalho, né? A área, empreender, independente da área que seja, ela vai trazendo para nós esse conhecimento que a gente não tínhamos antes. E hoje eu vejo que isso é o mais gratificante, assim. Então, a Desirê é isso, querer passar isso para essas mulheres, né? Que às vezes... Ou minhas clientes também, eu passo muito isso para elas. Mas, assim, poder ajudar, né? Na verdade, de alguma forma ali, um mínimo que seja. É muito forte poder ver atrás de duas grandes profissionais da área da beleza, mulheres. Mulheres comuns, mulheres que buscam seus objetivos, que estão Reais, na luta, né? Reais. Reais, né? Porque às vezes você vê no Instagram tudo perfeito, aquela coisa assim, não, você vai conseguir, vai ser fácil. E não é, a gente tá aqui para provar que existem os desafios, mas que você consegue. Mas tem desafios, né? Em qualquer lugar que você for, qualquer nicho, qualquer área, vai ter o desafio. Não desistir, que é o diferencial, né? A resiliência. E ser a profissional da área da beleza também exige outras funções, não só na área da beleza, né? Eu, como terapeuta, também me exigiu muitas outras funções, né? Então, nós somos marqueteiras, nós editamos vídeos, nós fazemos vídeos. Fazemos tudo, nós arrumamos tudo, o que tem que ser feito, né? Exatamente. Ontem, eu e a Desirê teve uma conversa, né? Que ela falou assim, Mai, a gente tem tudo na mão. A gente grava vídeo, a gente edita vídeo, a gente faz todo o nosso marketing, entendeu? Só algumas coisas que a gente não consegue fazer, mas a gente tem outras pessoas por trás, né? Que sempre estão ali nos ajudando e estão nos apoiando, né? entendeu? Eu falo assim, não é clichê, mas é real, né? Parece a palavra clichê, mas é real mesmo. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Exatamente. Então, assim, conforme você vai fazendo, às vezes a gente fala, eu não vou conseguir fazer isso. E quando eu comecei, gente, eu não sabia, eu demorava 3 horas para fazer um design, uma rena.
Eu lembro disso até hoje. Eu demorei 3 horas para fazer uma rena. Demorava 1 hora para fazer um design. Eu tinha insegurança, eu tinha medo. Mas o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, e daí você fala, mas eu queria tanto fazer um curso, me aperfeiçoar, você colocar aquela energia, aquela intenção, as coisas vão acontecendo, mas precisa da sua ação, precisa da sua intenção, da sua energia, e Deus, ele vai colocando as pessoas no seu caminho, ele vai colocando as portas, as amizades certas, né, e vai ter os momentos desafiadores, que eu acho que também serve para nos ensinar de alguma forma. Então é isso, é colocar o pé e Deus vai colocando no chão. São duas mulheres de bastante fé que a gente tá aqui hoje muito. nesse episódio. É verdade, É muito. Mas é as irmãzinhas. Que bom, isso é muito bom, né? Isso, Eu costumo dizer que Deus é meu sócio, né? Então eu sempre chamo ele ali isso. para o consultório e ele vai na frente e vai conduzindo Exatamente. tudo. Eu falo que se a gente não colocar Deus como nosso sócio, se eu não vai. Eu falo que tem que ter tudo ele dentro da nossa vida, né? Tanto na vida profissional quanto na nossa vida particular, né? Sim. Eu falo todas as vezes quando eu ministro o curso, eu falo sempre para minhas alunas isso. Se coloca Deus como sócio, tudo vai fluir. Tudo Isso é flui. muito bom. Às vezes não flui do jeito que a gente quer, mas sim da maneira dele. E a gente tem que consagrar tudo a ele, né? E fazer, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando também só que Deus faça, Deus faça. Não. Ele vai fazer de qualquer jeito, mas ele precisa da nossa intenção, né, da nossa vontade e colocar as coisas como tem que ser, né? E fazer agir, né? Dar os fazer. passos, começar a dar os passos. Começar a fazer, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe, muitos padrões, né? As pessoas às vezes esperam o momento certo, esperam estar no momento certo para poder fazer, ou esperam o cenário perfeito para poder começar a atender. E Exato. como eu vi até mesmo da Maiara, ela começou a atender residencial, né? Exatamente. Você ia até nas casas. E um outro detalhe também, você demorou 7 horas para fazer a sua primeira 7 extensão de horas. cílios. 7 horas. E igual eu falo, a gente não precisa ter nada para começar. Você tem que começar. Porque assim, eu só tinha uma maletinha. Até lá no meu Instagram, eu tenho toda a minha trajetória. Tenho a minha foto com uma maletinha. E era aquilo lá que eu tinha, entendeu? Era 2 pinças, uns cílios, uma cola e o que tinha aqui, meus instrumentos para poder fazer os cílios. Assim, a minha primeira cliente foi uma amiga minha. Eu falei assim, você topa fazer uns cílios? Ela falou assim, topa, amiga, vamos lá. Eu demorei 7 horas para fazer. Fui na casa dela, a gente começou cedo e foi o dia inteiro. Não tinha o que eu fazer. Eu não tinha uma marca, eu não tinha nada. Então, assim, cada passo que eu dava era curto. Só que, assim, eu nunca desisti. Foi Eu te sempre- aproximando da onde você tá hoje, né? Era pra mim ter desistido no começo? Era, porque hoje eu faço uns cílios com 1 hora e meia, só que ninguém viu o que eu passei lá atrás pra chegar nesse nível. Os bastidores, Nos né? bastidores. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Demorei 7 horas. E ainda não ficou muito bom, não. Tem até foto. Mas, assim, aí eu fui naquela constância de aperfeiçoamento. Porque eu criei assim, falei assim, não dá pra mim entregar um trabalho desse jeito. Então, assim, fui me aperfeiçoando, fui fazendo curso atrás de curso. Então, assim, eu não tinha, financeiramente, eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu optei pelos cursos online, que é o que eu conseguia fazer. Aí eu fui, né, com constância, daí foi indicação de mulheres, peguei várias amigas para poder fazer, cobrava lá R$ 50 por conta dos produtos, mas assim, eu nunca desisti. Sim. E é assim que eu fui conseguindo, daí eu consegui comprar uma maca portátil e continuei assim quase 2 anos nessa vida de atendimento a domicílio. Mas começou. Precisa Comecei, começar, precisa né? começar, você não precisa de nada para começar, só basta ali um curso e De ter a coragem. E Eu ter a acho que coragem, o que meter a diferencia, na verdade, é essa vontade de querer mudar, né? Querer mudança. Sair daquele efeito manada, sair daquele automático. Trabalhar 6 horas por dia, cumprir horário, ficar presa aquele tempo, ficar cumprindo tabela ali. Eu acho que querer sair disso, eu acho que já é a primeira virada de chave, né? exatamente, Querer porque uma mudança para a vida real, daquilo que já vinha fazendo antes, que a gente começa a identificar e falar, isso daqui não é para mim, não é o que eu quero. e a gente sempre teve vontade de crescer na vida, né? Você também trabalha nessa área, com pessoas, né? Então, assim, pra gente ter uma liberdade na nossa vida, a gente
tem que fazer algo Tem diferente, que né? pagar o preço. Tem que pagar o preço. Mas- Porque se a gente trabalhar ali todos os dias para outra pessoa, você vai enriquecer aquela pessoa e você vai ficar estagnada no mesmo lugar. Assim, você tem que ter vontade. Se você quer chegar no nível daquela pessoa, você tem que trabalhar, você tem que ter constância, você tem que correr atrás do seu, entendeu? Não de outra pessoa, mas do seu. Fazer o melhor e fazer o Exatamente. melhor para você, né? Exatamente. É, como se diz, quer viver extraordinário, tem que fazer coisas extraordinárias. Exato. É bem Faz umas loucuras, né? Tem que ser doido, gente. Tem que ter coragem, tem que ser doidinho. Às vezes mas precisa, literalmente, como você falou, colocar o pé e Deus colocar o chão. Precisa exercitar uma fé mesmo para poder estar empreendendo, poder dar um passo adiante nesse sentido, né? Mas, gente, Deus é fiel. Ele não vai deixar prometer uma coisa e não cumprir. Então, assim, ele vai fazer. É que a gente precisa fazer para que ele faça depois. Existem muitas crenças por trás, né, de empreender, o iniciar a empreender. Nós vemos de uma sociedade, né, que é CLT, né, trabalhar para os outros. Nós somos ensinados a vida trabalhar inteira, para o né? outro, né? Então, vem de geração também, os nossos pais, né? Sim, ó, na minha Exatamente. família não teve nenhum empreendedor. Imagina quebrar isso. Quem que ensinou? A gente tem que aprender na raça, né? Porque não teve alguém que falou assim, ó, faça assim, faça assado, vai ser assim, vai ser difícil. A gente imagina uma coisa e quando a gente entra, a gente começa a entender melhor a cabeça dos empreendedores. Hoje eu entendo meus patrões. Eu falo, nossa, coitado. Eu falo assim, meu Deus do céu, agora eu sei o que eles passavam. Né? A gente começa a entender um pouco a cabeça deles, porque quem trabalha com o próprio negócio realmente não dorme. Pensa, né? Sonha com aquilo, acorda pensando, sábado e domingo tá pensando. Mas é gratificante, né? Você está plantando algo para o futuro, não só seu, mas dos seus filhos, porque o que não fizeram por nós no nosso passado, hoje nós podemos fazer para a nossa geração futura. Então, isso não tem preço, né? E como que fala, tudo que muito vale, né? Que tem um preço que tem que ser pago, mas os frutos são por muitas gerações, aí se Deus quiser, né? Em que momento vocês perceberam que a beleza, né? A beleza transforma a aparência, mas que também é algo que vai além da aparência do externo. Eu já falo, né? É externo, né? O pessoal olha pra você, ela às vezes é automático do ser humano. Ele vai fazer o pré-julgamento pelo visual. Não tem como. Se tá bem vestida, se tá com o cabelo bem penteado, se tá com uma maquiagem, né? Que seja leve, mas assim, o autocuidado mostra que você se ama. E a pessoa olha pra você e fala assim, nossa, por que eu não, né? Às vezes olha assim e fala, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz? Nos detalhes, né? Eu acho que eu ia passar uma imagem diferente, uma energia diferente. Então, assim, a beleza, ela vem não só da estética, mas também do autocuidado, do autoamor, de você ver as coisas, assim, que eu sou merecedora, né, daquilo, eu sou merecedora do que eu vivo, do meu trabalho, das pessoas que estão ao meu redor, da minha família. E as pessoas olham para você com mais amor, sabe? A estética não é tudo, mas ela faz parte. O ser humano, ele tem um pré-julgamento, inconscientemente, querendo ou não, a gente faz o pré-julgamento visual. Então, cuidar da beleza, a gente cuidar das mulheres de alguma forma, mostra o quanto elas também se amam, elas vão para casa delas com aquela energia de bem cuidada. Não é só o físico, né? É lá dentro, é o interior da nossa cliente. Não é só sobre uma sobrancelha bem feita, os cílios bem colocados. A gente realça não só a beleza, mas realça algo ali dentro dela. Que ela precisa, né? a autoestima dela. Porque, assim, muitas vezes as nossas clientes chegam lá e falam assim, nossa senhora, eu tô com uma cara de tristeza, tô com uma cara de acabada, todo mundo tá falando que eu tô triste, que tô com uma cara de doente, e não é sobre isso. E quando eu até falei, ontem fiz meus cílios e falei, nossa, tô me sentindo tão bonita, tô me achando. Fazer os cílios mexe com o emocional. Eu falei, nossa, eu tô me achando, gente, porque parece que as pessoas olham pra você tá diferente, o olhar das pessoas pra você é diferente, né? Exatamente. A sobrancelha é a mesma coisa, porque a sobrancelha, ela muda a expressão do rosto. Gente, olha isso, muda a expressão do rosto. Dias, a Desirê usou pra ela gravar o curso, né? Que a gente gravou o curso dela online. E ela pegou eu pra poder fazer a rena.
Aí uma cliente minha chegou lá e falou assim, nossa, mas você tá tão diferente, você tá com um rosto assim. E era só a sobrancelha que eu tinha feito. É verdade. Depois ela veio pra mim, essa cliente, e ela Aham. chegou lá falando, uma querida, ela falando: Menina do céu, parabéns pelo seu trabalho, porque a Mayara parecia que tinha feito plástica. Eu falei, nossa, que poder. Ela falou assim: Eu não sei, parece que ela tava diferente. E ela falou que foi só a sobrancelha que ela fez. Eu falei, olha que Era só bacana. a sobrancelha, não tinha feito mais nada. Era só a sobrancelha, acredito. É um impacto não só visual, né, não só exterior, mas emocional mesmo que causa Exato. nas pessoas, né? O trabalho de vocês. Exatamente. Muito. Que legal, legal. Viver do empreendedorismo fortaleceu vocês até aqui. Com certeza vocês passaram por momentos desafiadores, Muito. vocês foram passando por processos, mas também eu acredito que revelou algumas vulnerabilidades nesse meio desse processo, dessa jornada. Eu queria que vocês compartilhassem um momento que foi desafiador, o que mais marcou vocês nessa jornada, desde quando começou até esse momento. Qual foi o momento que mais desafiou vocês, emocionalmente falando? Ó, o meu foi quando logo que eu perdi, né, o meu emprego e fui tentar entrar na área da beleza. Porque assim, se eu, tipo assim, tinha 6 meses pra decidir o que eu queria fazer. Porque eu peguei seguro, tudo mais. E ainda eu continuei trabalhando com os cílios. E eu sempre, tudo, coloco Deus na frente, né? Eu falo, Deus, eu peço, né, que você dê uma direção, tudo mais. Porque assim, eu só saí com seguro, não saí com outra coisa financeiramente. Porque faliu, a gente não teve nada. Até hoje eu não recebi nada sobre isso. Assim, entrei nesse salão, tive a oportunidade de entrar nesse salão. Mandei mensagem 2 vezes para as meninas, né, para poder entrar lá. Elas falaram assim: Mai, pode vir hoje. E eu só coloquei minha roupinha e fui. E foi. E depois que eu tava dentro do salão, recebi várias propostas de trabalho. Que pesou para mim ganhar um tanto. Eu falei assim, mas o meu sonho é esse. Então, assim, foi difícil, porque eu não tinha renda nenhuma ali. Tinha semana que eu ganhava R$ 50, R$ 100, entendeu? Foi difícil você tá com um valor bruto aqui, ó, você vai ganhar tanto para mim ganhar R$ 50 ali durante a semana. Teve uma renúncia. Aham, foi muito forte. Então, assim, continuei no meu propósito, continuei ali no meu sonho, que não foi fácil. Passei por várias crises ali, até financeiramente falando. E consegui, não desisti, consegui. Daí ali fui fazendo não somente cílios, fui fazendo fui fazendo cabelo também, atendimento. Então, assim, segui carreira e graças a Deus hoje consigo viver disso, né? Como a gente fala, a gente quebra, eu quebrei, né, na verdade, e depois eu recomecei novamente. Então, assim, pra mim foi muito como fala? Desafiador, né? Eu não diria uma quebra, eu diria talvez uma pausa para você realinhar toda a sua rota, realinhar todo o seu destino. E eu tinha esse medo, né? A gente tinha uma segurança ali por trabalhar como CLT. CLT, a gente tinha uma renda ali e tudo mais. Só que pra mim aquilo ali não era o suficiente. Então, assim, a gente tinha uma segurança. Eu não conseguia sair daquilo lá pra me viver o meu propósito. Então, acho que precisou dessa quebra, né? Como você disse, pra me poder me organizar novamente, pra me recomeçar ali. Para realinhar as rotas, né? Exatamente. Te deu mais força, foi um impulso. Foi muito. Legal. Foi muito. E você, Desirê, qual foi o momento mais desafiador? Ah, sem dúvida foi a gravidez, né? De pós-parto ali. Porque quando eu engravidei, eu fiquei 9 meses ali, né? Gestando, como se diz, esperando o momento, né? Confiando em Deus que algo ia vir e ia mudar, né? Aquela realidade. Porque eu não podia trabalhar, pandemia, tudo fechado, grávida. Mas acreditando que tinha alguma coisa ia acontecer, não sei o quê. Quando eu ganhei o neném, que eu fiquei em casa, cuidando dele, eu falava, Senhor, né, tinha um prazo ali de uns 6 meses, até eu colocar ele numa escolinha e tal. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu ficava, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E não vinha nada na minha cabeça, só vinha sobrancelha. E daí, naquele momento, foi a pausa necessária, como você disse, para eu poder pensar e falar assim, não, eu vou pagar o preço e vou meter a cara, como se diz. Não sei o que vai ser, mas é o que eu tenho nas minhas mãos. Essa é a ferramenta que eu tenho, então eu vou usar ela.
E foi ali que eu fui, né, me incentivando a fazer essa mudança mesmo de vida, assim. Você não atendeu a domicílio, você começou já com o próprio espaço. Como foi essa jornada? Eu atendi a domicílio, porque na Atendia verdade, assim, também? eu morava em apartamento. E daí eu falei assim, nossa, eu não tenho onde atender, eu preciso estar olhando o meu filho. Então, eu vou começar a atender aqui. Tinha um quarto lá, eu fiz o quarto de atendimento, coloquei a maca e fiz ali meus 3 atendimentos. Mas daí, quando eu comecei a atender, eu falei, não vai dar certo, porque é apartamento, né? As pessoas têm que subir, enfim, condomínio e tudo mais. E daí eu falei assim, não vai dar certo isso daqui. Acaba tirando um pouco a liberdade. As minhas clientes também não se sentem tão confortável. E daí foi onde eu comecei a pensar, preciso de um espaço. Mas eu cheguei a atender dentro do meu apartamento. Eu lembro disso e para mim, nossa, eu lembro que eu fiquei nervosa, sabe? Era tudo novo. Eu falava, ai, meu Deus, tem que atender, tem que entregar um bom trabalho e tudo mais. Mas ali foi também meu primeiro start, né? E daí eu falei, preciso melhorar. Aí foi onde eu falei assim, vou alugar um espaço, preciso de alguém para dividir, que na época é tudo muito, né, incerto. Chamei uma pessoa também, que na época também fazia cílios, e por sinal, minha tia tinha um lugar, né, para alugar do lado da casa dela, e nós pegamos ali, e eu senti mais segurança ali naquele momento. Então foi um passo de cada vez, né? A gente vai fazendo um degrauzinho de cada vez. Ninguém chega grande, ninguém chega, nossa, com o melhor espaço, com os melhores móveis. Meu sonho era ter uma sala linda. Eu Mas lembro. a gente sempre, toda É, pessoa, todo mundo que trabalha na área da beleza, até em outras áreas também, sempre tem que começar do zero, né? A gente e nunca começar teve assim, nada. com o primeiro passo, não ter vergonha do começo. Sim, Porque sim. eu levei essa frase muito comigo. Eu olhava assim, eu comprei um balcãozinho pequenininho, uma maca assim que eu podia comprar, e eu olhava, eu tava orgulhosa daquilo, porque era um passo que eu falava, nossa, eu tô fazendo isso mesmo. Tava orgulhosa de mim. E com o tempo a gente sempre quer melhorar. Aí eu olhava e falava assim, Senhor, eu queria tanto uma sala assim. Eu ficava idealizando um balcão assim, com as luzezinhas de LED. Eu ficava sonhando com a sala, eu visualizava ela. E Deus sempre falava, né, no meu coração, valoriza o pouco que eu vou te honrar no muito. Então eu comecei a levar essa frase comigo. Falei assim, valorize o seu começo, valorize o que você tem para eu te honrar no muito. Então assim, naquele processo que eu consegui, depois que fui para casa da minha tia, eu passei um tempo ali valorizando aquilo que eu tinha, não menosprezando o meu começo. E assim é todo mundo. Às vezes a gente olha e se compara muito, né, com as pessoas que já estão lá. Eu fiz isso por muito tempo, mas é injusto, porque até as pessoas que estão no topo, que eu admiro muito, porque eu falo assim, para elas chegarem ali, elas são, né, a gente sabe como que é, o preço que tem que ser pago. Então, assim, a gente quer se comparar, as pessoas que estão 10 anos no mercado, 5, 15 anos no mercado. É muita injustiça com a gente mesmo fazer isso. Se comparar da forma errada. Eu Uhum. costumo dizer que a comparação, ela é necessária. Era Porque uma para nós inspiração, né? isso, Eu falo que tinha que ser uma como inspiração. inspiração. Porque quando a gente se compara, querendo já estar no lugar do outro, né? Com a caminhada do outro, mas a gente não olhou a trajetória do outro. Então, a comparação ela tem que ser uma comparação sadia para se inspirar e falar: se ela chegou até lá, eu consigo chegar. Exatamente. Mas às vezes, não falar, ver a trajetória, o outro lá no topo, a gente não sabe da trajetória. E por isso que hoje eu faço questão de falar. Porque eu quero que as meninas vejam que existe um caminho a ser percorrido, mas que é possível. E muitas vezes a gente, né, não comparando nem menosprezando nenhuma profissional, jamais. Mas às vezes a gente vai aprender, a gente vai buscar conhecimento e a gente só vê ali a técnica e o resultado final. Falta algo. Para mim, faltou lá no começo. Eu senti que faltou alguma coisa. Faltou olha, você vai passar por esse processo aqui, mas sabe? Isso, isso e isso. Eu sei que é individual. Cada um vai passar de uma forma diferente. Isso é normal. Mas que as pessoas vejam os bastidores, mostrar esses bastidores e falar assim, você vai pagar esse preço, mas você vai colher esse fruto, você vai pagar o preço aqui, mas vai ter outra coisa ali. Então, eu faço questão de falar isso. Porque o que faz muitas pessoas desistirem é isso. É o processo. Ai, mas parecia que era tão fácil, né? Eu fiz o curso, parecia tão fácil, agora eu tô passando por isso, não é para mim. Se fosse assim, nós já tinha desistido. Né? E hoje eu falo assim que hoje tá mais fácil, porque lá no nosso começo não tinha nada disso que tem hoje de tecnologia, de marketing, de tudo isso.
que eu falo para minhas alunas, eu falo assim, vocês têm tudo hoje. Porque todas elas já, hoje, tem uma que eu ministrei o curso para ela, acho que foi em novembro. Hoje ela tem o próprio estúdio dela já. Não passou por essa fase que nós passamos. Então, eu falo assim, constância nas redes sociais, entregando um trabalho, um ótimo trabalho, se aperfeiçoando e seguindo com constância ali, que você vai conseguir. Porque elas mandam mensagem, ai, Mai, eu queria desistir e tudo mais. Só que é trabalhar, tipo assim, você tem que trabalhar, você tem que ter constância, porque assim, o Instagram hoje é a vitrine de tudo, Sim. né? Performar nas redes sociais hoje é imprescindível, né? E até mesmo sobre isso acaba trazendo sobre todos, né? Uma pressão, De perfeição, de né? perfeição. Que não existe. Não existe. Não Eu existe. costumo dizer que quem vê o Instagram não vê os bastidores, Não vê. né? Não vê ali o que a gente, na verdade, passa, quantas fotos são tiradas para poder usar uma, os vídeos, os erros. E para você se posicionar ali nas redes sociais, para mim no começo foi muito difícil, porque hoje atrás de mim tem uma mentora. Tem uma mentora que tá ali, tipo assim, me cutucando, Mai, tem que fazer isso, Mai, tem que fazer aquilo. Então, assim, ela não desiste. Então, assim, se ela não tivesse ali me cutucando, eu não tinha se posicionado dessa forma nas redes Um sociais. direcionamento, né? De uma pessoa que já Exatamente. sabe, que já tem os bastidores, igual ela, já passando para Maiara. Assim também é nós para o curso. Que seja um direcionamento ali dos bastidores, que eu acho que é o principal, né? Para as pessoas vencerem essa barreira. Vocês, ainda mais para vocês que estão atuando na área da beleza, a pressão de sempre estar perfeitas, fortes, bonitas nas redes sociais deve ser algo assim que em alguns momentos deixam vocês cansadas. Muito. Muito. Essa pressão, ela bate às vezes. Bate. E eu falo, gente, igual essa semana, eu tava com uma autoestima um pouco mais baixa. Eu falei assim, nossa, amanhã que roupa que eu vou? Que roupa que eu tenho que colocar? A gente tem que... Tudo assim, a gente tem que ver pra gente não ficar repetindo. Assim, sempre tem que estar alinhada. Ainda mais quando trabalhamos com beleza, a gente tem que estar alinhada. A visão que as pessoas têm, a primeira impressão é a gente. Mas o que eu quero ainda que vocês levem até mesmo desse momento é que atrás dessa performance, dessa mulher profissional que trabalha com a beleza, que está performando, que está mostrando ali como elas são guerreiras e fortes, existe uma mulher que precisa de cuidado, assim como qualquer outra. Sim, eu vejo muito assim, com essa pergunta que você fez anteriormente, se sente essa pressão. Eu hoje, eu sinto uma pressão muito assim, emocional. Eu acho que sempre quando eu tô me sentindo assim para baixo, alguma coisa do tipo, eu vejo assim, eu começo a olhar para as minhas emoções, né? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso tratar? Porque se às vezes as emoções não estiver boa também, vai transparecer, né? De alguma forma. Então, assim, eu olho muito para as minhas emoções. Se eu tô bem, né, internamente, automaticamente eu vou até me sentir melhor em me arrumar mais. Então, assim, hoje eu trato muito mais o meu interior do que a estética. Até porque também, se você não estiver bem, você nem vai procurar uma profissional para te arrumar, porque você acha que você não merece aquilo. Entendeu? Eu já passei por isso. Pra quê? Não faz sentido. Então, você tem que olhar para dentro também, né? Juntando um pouco aí do que você falou, um pouco do seu trabalho também, que eu sei como é importante isso. Cuidar da estética, mas também cuidar do seu emocional, que é essencial. Eu falo assim, todo mundo tinha que olhar para isso. E que, de alguma forma, igual a Mai falou, ela atende as clientes dela lá, ela passar um pouco dessa mensagem, de alguma forma conseguir entrar ali através da beleza, através dos cílios, e eu conseguir entrar através também das sobrancelhas. Então, assim, a gente estando bem, a gente consegue passar essa mensagem também. A transformação sempre fala de dentro para fora, né? A mentalidade, ela faz toda a diferença na vida de um profissional. E para vocês serem uma profissional bem-sucedida hoje, com certeza, a mentalidade de vocês foram evoluindo, foram passando por alguns processos e ficando mais fortificada, né? Eu falo assim que a gente não é só espiritualmente, mas sim emocionalmente também. A gente tem que tratar esses dois. Tanto eu quanto a Desirê, a gente faz, né? Não é somente a beleza, não é só a beleza, mas a gente tem que tratar dentro de nós também. Então, assim, a gente passa por um processo também de terapia. Sim. Né?
E religiosidade também. Nós- Porque, gente, pensa, as pessoas, é comum das pessoas terem problemas e E não é só porque colocar, a gente tá, porque a gente tá mal. A gente não tem que estar mal para poder tratar isso. Entendeu? exatamente. As nossas emoções são os pilares, é o pilar, né, na verdade, para conseguir um sucesso efetivo, para manter a constância. Isso. Ter a maturidade emocional de quando chegar uma cliente, a gente não conseguir, não misturar as coisas. Porque o ser humano é assim, gente, falo, né, por mim, enfim, às vezes a gente leva tudo muito pessoal. E não é pessoal, né? Cada um tem a sua dor, tem as suas questões. É saber diferenciar. Como a gente se lidar com pessoas, a gente tem que saber diferenciar isso e colocar ali uma sementinha boa para cada pessoa, né? Que ela possa levar algo bom, uma palavra de conforto. Né? Você não vai mudar a vida de todo mundo, mas que se fizer uma diferença ali, em poucas horas do dia, boa, já tá ótimo. Né? Não vai prejudicar a vida de ninguém, não vai, né, fazer a diferença total, mas assim, essa sementinha que a gente vai plantando do bem, né? Sim, isso é muito importante. Meninas, e a pergunta que eu quero saber, aonde começou essa parceria de, através dessa trajetória toda, né, de vocês individual, aonde começou a parceria de agora ter um projeto para impactar a vida de outras mulheres através da história de vocês? Onde vocês se uniram para esse propósito maior? Olha, foi uma coisa muito. Foi muito doida, porque assim, Foi. olha, Que a gente só. a gente já é amiga. amiga. A gente já é amiga, né? É. Então, assim, muito amigas, a gente se gosta muito, e se identifica muito, a gente Muito. gosta das mesmas coisas. Nem tanto é profissional também. né? É uma amizade É uma mesmo que a gente já amizade tinha. que a gente E já de fé. Eu acho que o que mais une a gente, fé, né? Muito. Porque ela tem a fé, eu também tenho, a gente sempre vai juntos. Ai, vamos fazer tal coisa quando se trata de Faz toda a igreja. diferença. Sim. De igreja. Ah, vamos E é só junto, nós amiga. duas nessa parte, né? Nessa parte nós duas. E quando aconteceu essa sociedade, foi engraçado porque eu atendo em Jaguapitã e ela, né, eu estava sugerindo que ela fosse trabalhar lá também para atender, fazer esses atendimentos. E ela falou assim: ah, amiga, quem sabe não dar cursos, né? Eu falei, tá bom, vou falar com a moça aqui. E quando eu falei pensando nela, né? Pra ela dar curso. Mas ela já falou, não, você vai dar curso junto comigo. Porque assim, eu já ministrava curso, eu Ela já já tinha o meu ministrava. curso online e tudo mais. Então, assim, por que não ela junto? Se ela tá lá, já dentro do salão, né? Da moça, que ela tava vendo aquele negócio pra mim, eu falei, mas por que que não ela? Eu falei assim, Desirê, mas você tá junto comigo? Eu não tô sozinha. Você vai junto. E eu assim, falei assim, ai, Não gente. tava na minha cabeça isso. Porque, na verdade, assim, é uma coisa que eu sempre quis. Lá, no começo, eu já visualizava isso. Porque eu falo, igual você falou, mentalidade. A gente tem que visualizar e depois as coisas vão acontecendo. Lá atrás, eu visualizava, eu quero ministrar curso, eu quero não sei o quê. Igual a Mai também já teve essa visualização, né? Já se via fazendo aquilo. Porque assim, se eu conseguir fazer o meu trabalho através de cursos online, porque esse é o nosso objetivo hoje, por que as outras pessoas não aprender? Entendeu? E, gente, eu passar aprendi todo o nosso muito com o conhecimento. curso online. Né? O presencial é fantástico, mas o online, às vezes a pessoa está longe, quer o seu conhecimento, ela consegue ter acesso àquilo. É fantástico, né? Você não precisa se locomover, né, para ir até a pessoa. E o online é bom porque você consegue rever várias vezes. Você tira várias dúvidas, né? Não fica aquela coisa vaga. Então, você consegue ir aprendendo ali. Mas, complementando essa pergunta que você fez, então, a Mayara fez esse convite. Na hora, eu falei, nossa, será que é agora a hora? Não estava nem preparada para aquilo. Foi tipo assim, nossa senhora, eu já tinha falado sobre isso, né? Mas eu estava num turbilhão de mudanças, essas coisas. Foi um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei assim, se o senhor colocou isso no meu caminho hoje, eu vou abraçar, né? Porque eu não corro muito das coisas, não. Quando se trata, assim, de trabalho, de crescimento. Eu falei assim, era o que eu sempre pedi, agora chega e eu vou correr? Não, vamos. E daí gravamos o curso, enfim. Essa união foi isso. E no processo, era tudo muito novo. Então, no processo que a gente vai se construindo, a gente olha e fala assim, nossa, mas como que a gente vai fazer isso? Já tem a ferramenta, tem a ideia, a oportunidade, vamos abraçar. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustando as coisas, né? Tendo conversas, vendo o que realmente a gente quer levar como propósito, o que realmente faz sentido no
projeto, que é o Pro Leste Brau. Então, assim, aprender 2 profissões ao mesmo tempo. Isso é o diferencial, porque tem muitas meninas que quando eu comecei, elas falavam assim, eu vou fazer um curso de sobrancelha. E depois a mesma pessoa falava assim, eu vou fazer também de leste com outra profissional, para mim já começar em 2 áreas. E isso me deu um start. Eu falei assim, por que não ela já fazer os 2 cursos e começar já nas 2 áreas? Porque tem gente que se identifica mais com uma, tem gente que se identifica mais com a outra, ou até mesmo as 2, a cliente já está ali, né? Deitada na maca. Você já vende 2 serviços para ela. A chance de você crescer é maior. Então, assim, a gente quer o quê? Facilitar a vida delas. E foi essa junção. A gente é muito amiga. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela já vem dando curso, é posicionada, séria no que ela faz. Eu também, é o que eu quero, né, nessa trajetória. Então, a gente uniu a fome com a vontade de comer. Porque assim, quando une as 2 que tem aquela sede de vontade de um crescimento, é mais fácil, né? E outra, ajudar, né? Porque Eu falo a gente tá assim, no mesmo ritmo, né? mesmo ritmo, mesma mentalidade. Mesma É frequência. a mesma Isso. frequência. E outra, é uma coisa que eu aprendi. A gente não consegue as coisas sozinhas. A gente tem que ter umas as outras aqui, sabe? Se ajudando. E as pessoas certas, né? É uma engrenagem, né? Que uma precisa da outra. Exatamente. E, assim, eu falo para tudo, né? Então, assim, juntar tudo isso que faz a diferença. Eu falo, a gente chega mais longe. A gente chega, né? Mas não chega tão longe quando tem várias pessoas juntas. Falo que a gente sempre tem que ter alguém. A gente nunca vai sozinha. A gente sempre tem que ter alguém ali junto com a gente. E qual é a real transformação que vocês desejam gerar na vida dessas mulheres que vocês estão querendo alcançar através desse curso, dessa sociedade que vocês fizeram através desse curso? A real transformação é elas conseguirem ver que elas conseguem chegar onde elas querem, se elas não desistirem, e que muitas crenças, às vezes, vai fazer com crenças, pessoas, julgamentos, ou às vezes pensar no que as pessoas vão pensar, vai fazer com que elas parem. Mas isso não vai mudar. Entendeu? Você fazendo certo, você fazendo errado, não vai mudar. As pessoas vão falar do mesmo jeito, vão te julgar do mesmo jeito, mas que seja, então, você fazendo. Entendeu? Que seja você fazendo o que tem que ser feito. Eu falo assim que a gente não pode se importar muito com o que as pessoas dizem. Existe Porque muito esse se julgamento. a gente tivesse dado ouvido para algumas pessoas, a gente não estaria onde está hoje. Não é, é exatamente isso. E outra questão também é de se posicionar. Eu tinha muita insegurança. Nossa, quando eu comecei, as pessoas olham hoje e falam assim, você se comunica bem, você fala bem. Há 2 anos atrás eu não falava bem. Gente, eu nem aparecia na rede social, a não ser pra fazer dancinha de TikTok. Então, assim, engraçado que essas coisas a gente sabe fazer, né? Enfim, nada contra, gente. Mas, assim, eu não tinha vergonha. Aí, quando era pra falar do meu serviço, quando era pra falar de mim, travava, eu falava assim, por quê? Eu achava que eu não era capaz daquilo, que eu não era autossuficiente para aquilo. E daí foi onde eu fui me quebrando as crenças, eu fui me esmagando, Deus foi me colocando uma prensa, assim, me amassando e mostrando para mim que eu tinha potencial, sim, que eu podia olhar, sim, como aquela pessoa, né, que eu tanto idealizava. Então, sentia insegurança, falava tudo errado. Gente, eu falava tudo errado. Às vezes eu escrevo, né? Mas enfim. Mas assim, falava muito errado. Mas Deus tá me dando essa comunicação boa. Deu o dom. Tá dando esse dom, mas porque a gente tem que colocar o pé, a gente tem que ir. O que eu desejo passar, né, com esse projeto nosso é isso, mostrar para as mulheres que elas são capazes de tudo aquilo que elas realmente desejam no coração delas e não desistir. Ainda mais quem tem família, né? Igual no caso da Desirê, que tem o filho dela, tudo mais. Tem outras pessoas que têm família, uma vida diferente. E não tanto também na liberdade financeira, né? Que a gente quer trazer isso para ela. A gente quer trazer isso que ela consegue viver a vida, assim, ainda mais com família, ter um tempo ali para família. Ter liberdade de tempo, poder levar o filho na escola. Uma qualidade de vida melhor, né? Gente, o filho fica doente. Imagina, eu sinto que é uma humilhação para a mãe. Viver tudo que ela já vive dentro de casa ali, que ela tá fazendo, e ninguém tá vendo, as nuvens em claro, tudo que ela tá fazendo é um trabalho que é só dela, entendeu? Que é só ela, sabe? Tudo aquilo que ela carrega em silêncio. E ainda assim, quando o filho fica doente, ela tem que pedir autorização para poder cuidar do filho naquele momento. Exatamente. Pedir para pegar um atestado e sentir culpada por isso, por estar ainda faltando. E ainda perder Financeiramente. financeiramente. Então, assim, isso daí não tem preço para mim.
Às vezes eu falo, nossa, estou num momento difícil, tá um mês difícil, mas eu falo assim, eu tenho tempo com meu filho. Eu não tô passando essa humilhação, não tô passando, meu filho não tá precisando, né, passar por situações difíceis para estar com a mãe ali do lado no momento que ele precisa. Isso daí não tem valor, E valor o tempo passa, né? de qualquer O jeito. tempo passa de qualquer jeito. Você fazendo ou não, vai passar de qualquer jeito. Então, assim, é uma coisa que eu coloco assim, que por que que eu não vou fazer hoje? Por que eu ficar adiando, né? Então, assim, o que a gente quer passar aí é isso As pra pessoas, cada resolver. um tem a sua chave, né, a sua virada de chave, o seu combustível. O meu combustível foi esse, a liberdade de tempo com o meu filho, né? E automaticamente a financeira. A Mai também, a financeira e ter um emprego que ela gostasse. Eu também amo o que eu faço. Mas cada um tem o seu. Às vezes a mulher de estar com o marido, às vezes é de dar uma vida melhor, de poder comprar coisas que o seu salário não conseguiria, porque não é fácil. No começo a gente vai fazer o nosso salário, mas olha que legal, o nosso trabalho, ele não tem um teto salarial. Não. Vai depender do nosso esforço. Isso é muito importante. Entendeu? Ele A não gente vai entender isso. entender isso, a gente não tá limitado àquilo. E assim, a gente consegue realizar vários sonhos, né? Igual eu. Não tenho a vida de mãe e tudo mais, só que eu tenho uma vida minha que eu sempre tive sonhos de realizar. Igual eu gosto muito de viajar. Então, assim, hoje eu tenho meu carro, tenho tudo, tenho. Só que o que eu gosto muito é E viajar. consegue realizar os seus Consigo, sonhos através da consigo. sua profissão, Exatamente. tendo uma qualidade de vida. Porque né? se eu continuasse trabalhando com outras pessoas, como CLT, eu não ia realizar esses sonhos. E ter a liberdade de tempo. Por exemplo, quero viajar, eu posso fechar minha agenda sem pedir Exatamente. autorização para ninguém e fazer a sua viagem. Então, assim, cada um tem o seu combustível. O nosso é esse, mas a pessoa, as mulheres, quem deseja, né, sair da bolha, furar essa bolha, ela tem que buscar um ponto de combustível. O que vai motivar ela? Pegar isso como uma motivação. Por que ela está fazendo aquilo? E fazer isso se ser realizado, esse sonho, esse desejo ser realizado e se movimentando. Vocês estão vivendo um novo momento, um novo ciclo dentro da profissão, dentro do empreendedorismo de vocês, né? exatamente. Então, baseado nesse novo momento, no hoje da Desirê e da Maiara, eu queria que vocês lembrassem daquela menininha que vocês um dia foram, que um dia tiveram grandes sonhos, que talvez os sonhos foram reajustados, as rotas foram reajustadas. E fale para mim, o que aquela menininha diria para vocês hoje? Igual eu falei pra você, é guerreira. É guerreira. Eu acho que ela assim, ia se sentir muito orgulhosa da pessoa que eu estou se tornando hoje. Porque eu nunca imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Literalmente. É até emocionante, porque foi muitas batalhas. Foi muitas dores, muitas crenças quebradas, sabe? E eu não desisti, né? Não desisti e tô ainda em... A gente tá ainda em processos, né? O processo é... Mas assim, se a gente não passar por isso hoje, entendeu? A gente não vai conquistar outros sonhos que está por vir. Às vezes a gente tem um sonho, que às vezes pode ser pequenininho, mas para Deus, o sonho que Ele tem para nós é maior. É muito maior. É muito maior. Então, assim, é uma coisa que eu não desisto mais. É difícil, só que a gente tem que seguir com esse processo. O processo, igual ela falou, a gente está em processo. O processo vai ter, a gente vai estar sempre no processo, né? Mas de evolução. Não de Exatamente. estagnação ou Não. de estar parada, né? É uma coisa que eu falo. Isso que é gratificante. Não aceito ficar estagnada. Não aceito. Você tem que ter essa vontade gente de tem que indignação. Igual você falou da criança interior. Eu olho, né, para minha criança interior e eu vejo, eu tive uma infância ali no começo, uma infância muito feliz e tudo mais. Teve um processo difícil depois da minha vida, da minha infância. Vim de um lar desestruturado, de improbabilidade. Eu sou uma improvável, né, como posso dizer. E ver que onde eu estou hoje, para mim, é muito gratificante, porque eu não tive ninguém para me direcionar. Né? Eu não estou me fazendo de vítima, enfim, mas assim, que eu não gosto disso, mas não tive ninguém para me direcionar, não tive um caminho. Não teve nenhum apoio. Né? Não tive um apoio. E se eu conseguir, né, vindo do lar que eu vim, desestruturado,
totalmente disfuncional da adolescência que eu tive, se eu conseguir, qualquer uma consegue, gente. Eu garanto isso. É só ter força de vontade. Então, eu sou muito orgulhosa. Aquela menina, com certeza, ia estar muito orgulhosa, porque ela gostava, ela era vaidosa, ela gostava Da área da beleza, da ela já beleza. gostava. E por um tempo ali na minha adolescência, eu me perdi nisso, porque eu achava que eu não era capaz, né? Com a vida ali, com o ambiente que eu vivia, isso minou aquilo que tinha em mim, aquela criança de 4, 5 aninhos ali que tinha em mim. Porque eu era uma menininha na creche que estava participativa, participava de tudo, dos eventos e tudo. Eu lembro muito bem disso, isso é muito vivo dentro de mim. E depois de um tempo, aquilo foi se abafando, sabe? Ah, não sou capaz, nunca vou conseguir. Olha a vida que eu vivo, isso é impossível. Mas existia algo dentro de mim, depois de um tempo, que eu falei assim, eu preciso mudar essa realidade. Eu falo Não assim sei que o como. ambiente sempre influencia, né? Sim. Ou ele pode vir como combustível, né? Como uma Exatamente. força também de você se revoltar e falar assim, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E quando vem o meu filho deu esse combustível de falar assim, eu vou fazer para a vida dele. Então, eu me orgulho muito da mulher que eu tô me tornando. Sei que tem muito caminho pela frente, muita coisa para eu trilhar, né? Estou só gatinhando, mas tô muito feliz. Que bom. Tenho certeza que a versão, né, de criança, né, de vocês tem muito orgulho da mulher incrível que vocês têm se tornado, né? Mulheres que batalham, que estão aí dispostas, estão performando muitas vezes, além, né, do cansaço físico e emocional, mas estão performando aí, buscando melhorias contínuas aí na vida profissional e também na vida pessoal, né? Vou fazer um bate-bola com vocês assim bem rapidinho. Vocês vão me dizendo o que vocês, a primeira pessoa. Eu vou falar uma palavra e vocês vão me falar a primeira pessoa que vier à cabeça de vocês, certo? Família, Um pai. Filho, né? amor, Mãe. Mãe. trabalho, Beleza, né? Trabalho edifica, né? pessoa, No trabalho? no trabalho, Meu irmão. Pessoa no trabalho, boa pergunta, hein? Acho que eu, né? muito Por bem. quê, gente? Eu. Porque assim, o meu irmão, ele me inspira muito. Sim, Foi aonde que ali que... isso diz muito sobre a sua personalidade, né? Sobre a Desirê também, ela. Eu. Acho que eu mesmo. Porque eu fui a que venci essa barreira da minha família primeira. Ok. Enfim. Perdão, Vixe. Terceira, falar o nome da pessoa? uma pessoa. Pai. Olha, pra mim é difícil, mas eu acho que eu seria minha mãe. Ok. Gratidão. Deus. Deus. Sem dúvidas. Resumindo numa palavra para vocês, o que significa sucesso na vida de vocês? Paz. Paz familiar. Também. Financeira. Paz em todas as Liberdade. áreas da vida. Aham. Paz em todas as áreas da Pra vida, mim. liberdade. Em tudo. Liberdade. Porque assim, a liberdade ela te traz uma paz, né? Ela te traz uma paz. Liberdade financeira te traz paz financeira. Não é só A- financeiramente, mas a liberdade de tempo te traz uma outras paz de coisas. você poder estar com a sua família em paz ali, sem preocupação. Então, acho que a paz. Sem paz, a gente não faz muita coisa, não. O caos, ele desestrutura a gente. Meninas, eu já quero agradecer por essa oportunidade, por essa troca, essa conversa, né? De conhecer um pouco melhor sobre a história, a trajetória de vocês, essa profissional que vocês são, mas além dessa excelente profissional, né? Que cada uma de vocês são, a mulher por trás, né? Dos bastidores, a mulher que está ali por trás da performance nas redes sociais, que vocês são mulheres comuns, mulheres na vida real, assim como muitas que estão nos assistindo Exato. agora e vão Reais, poder né? se inspirar na história Sim, de vocês. espero que elas se incentivam, não somente para trabalhar nessa área, mas assim, que corra atrás dos seus sonhos. Porque o que a nossa profissão hoje é o que traz para nós o que a gente está vivendo muito hoje.
entendeu? Essa liberdade de tudo que a gente falou, né? E de estar aqui, né? E de estar O aqui. que foi lá atrás que nos trouxe, as decisões nossas lá atrás que nos trouxe aqui hoje. Se nós não tivéssemos tomado essa decisão, onde nós estaríamos? Certo. Quero agradecer muito pela essa troca, pela participação de vocês. Obrigada. E eu desejo sucesso nessa nova jornada, nesse novo ciclo. E nós nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.